Aí eu falei, cara, queremos vender loja virtual, né? Como que a gente vai vender loja virtual? Eu nem sabia que existia. Em 2007, você estava ali. Pô, preciso vender. Preciso fechar a conta. O Macspace, se eu quiser hoje vender para o Macspace, o que eu vou fazer? Eu vou lá bater na porta? Você pega oportunidades dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, pode dar errado também. Porque no final das contas, se não der certo, você não tem como voltar. Opa, e aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui de volta em mais um episódio do nosso Bom e Velho Café com Estratégia, o nosso podcast para trazer histórias de empreendedores e trazer a operação do dia a dia aqui da Pro Resultado e das empresas que a gente atende para vocês que nos seguem aí nas redes sociais, que nos seguem aqui no YouTube. Seguinte pessoal, hoje a gente está aqui com um podcast muito esperado, uma pessoa especial, um cara carismático, com uma história muito bacana. O cara é empreendedor, CEO da i7, como diz o meu jovem amigo Paulo Canarim, escritor e autor. Ele é sócio da Monetize, ele também é sócio da Fratize, CEO da Fratize. CEO da Fratize, CEO da i7. Assim, ele vai se apresentar melhor, senhor Paulo Pina. E nos acompanhando aqui também, que vocês já conhecem aqui do episódio, o nosso bom e velho enciclopédia ambulante, senhor Paulo Canarim. Prazer estar aqui com vocês. Bom, é isso. Eu estou aqui para ver como que eu posso contribuir com uma coisa ou outra aí para esse podcast. E assim, já é a terceira vez, eu acho, que eu estou por aqui conversando. Exatamente. A gente teve aquela conversa lá com o pessoal da Porão, teve aquele outro mais técnico que a gente conversou sobre marketing. Teve mesmo. Mas naquela época não era podcast ainda. Ah, não era? Naquela época era só vídeo pro canal. Agora oficialmente é um podcast, entendeu? Entendi. Primeira vez que você está oficialmente no podcast como convidado principal. Poxa, ó. Entendeu? Muito obrigado pelo convite. Estou aqui para ajudar, mas eu não tenho a menor ideia de como vocês querem conduzir. Então, por favor. Não se preocupe que essa parte a gente faz aqui muito bem. Bom, eu sou uma pessoa que sou curiosa, né? Você é da tecnologia? Eu sou da tecnologia. Você se considera da tecnologia? Sim, eu me considero da tecnologia e empreendedorismo foi por necessidade. Né? Acabou sendo por necessidade, porque se você tem uma ideia, ou mais de uma ideia, se você tem ideias, você quer... as minhas ideias, todas correlacionadas à parte de tecnologia. Se você quer transformar aquela ideia em uma realidade, seja um produto, um serviço, não tem muito o que você fazer. Você tem que colocar a mão na massa e empreender, né? Não tem, assim, até um certo ponto você consegue inovar e criar coisas trabalhando, sei lá, em outras empresas. Mas chega numa hora que, a empresa está focada no resultado dela, não nas suas ideias. Eu queria entender, assim, só para a gente começar a ambientar as pessoas. Porque, assim, nem todo mundo vai conhecer i7, nem todo mundo vai conhecer todos os projetos. E eu acho que é importante a gente passar um pouco pela questão do Paulo. Da história, começar a conduzir isso. Por quê? Qual que é a maior dúvida que eu tenho, a maior dor que eu tenho na maioria das vezes que eu converso com alguém que está iniciando? Pô, e eu já tive essas dúvidas. Pô, que momento que o Paulo resolveu que ele devia ter uma estrutura de marketing interna e ele não quis mais usar uma agência? Que momento que o Paulo entendeu que a plataforma dele precisava de um suporte? Que momento que ele entendeu que ele precisava de uma estrutura financeira robusta? Que ele não podia mais tomar conta ali de forma automatizada? E isso eu acho que são coisas que a gente consegue construir no meio da história. Eu queria que, assim, inicialmente, você só contasse pra gente como começou. Vamos pegar a sua operação principal hoje, onde você está mais ligado, e foi dela que nasceu outras, porque eu conheço um pouco dessa história. Como que começou a sua operação na i7? Como que vocês se juntaram? Como que vocês decidiram começar? E uma pergunta básica, você começou a i7 quando? 2006. 2006. Em 2006 você estava vendendo loja digital. Isso. Loja virtual. Na verdade, não. Na verdade, em 2007 que a gente ativou a primeira loja. Beleza. Vocês viraram de um produto para a loja virtual. Eu... Então, assim, vamos começar desse começo, porque foi até uma coisa que eu fiz bastante com o Paulo Canarim também, quando a gente começou, e com todo mundo. Porque, por exemplo, o Paulo era contador, estava numa família de auditores, estava no Rio de Janeiro e agora está em Belo Horizonte, fazendo marketing e mentoria. Agora é 30 anos, né? Exatamente, mas assim, tem 30 anos de história no meio desse caminho, né? Então, assim, é essa história que eu quero trazer aqui, é esse o negócio. Então, assim, de forma bem resumida, para também não delongar tanto, mas assim, conta um pouco de como que vocês juntaram para fazer i7 e como que vocês viraram
da ideia de uma loja, de um produto, sei lá, servidor, hospedagem, ser uma HostGator, não sei o que vocês não estavam imaginando naquela época, para ir para a loja digital e em 2007. 2007, gente, eu tava no máximo importando coisa pelo eBay para vender aqui no Brasil. Eu importava Neocube de imã de neon, meu, então... Eu tenho lá em casa. Pois é. Eu tenho mais de 1000 aqui das bolinhas, das bolinhas. Eu deixo bem escondido. Pois Sabe que aquilo foi some, proibido, né? Não, aquilo foi proibido porque é o seguinte... aconteceu o caso... Nos Estados Unidos eu sei que aconteceram casos, eu não sei onde mais, mas aconteceu o caso de bebê engolir uma bolinha. Depois ele vai lá e engole a segunda bolinha. Aí elas grudam. E lá dentro elas grudam. É por isso que eu parei de achar para comprar. Então, gente, o que eu vendia foi no passado, tá? Já prescreveu o crime. Mas- Mas então conta pra gente lá, como que funcionou esse início da operação? Tá, eu vou dar um passo para trás, que foi porque eu tive uma outra empresa antes da I7 e uma coisa está completamente correlacionada à outra. Lá para 2002, 2003, eu era muito jovem e acabei tendo a oportunidade, trabalhei como programador, né, numa equipe que desenvolvia um RP. Então foi minha primeira jornada realmente mais densa ali no trabalho. Aí o que rola? Eu conheci uma pessoa, um dev também que trabalhava comigo, um cara super gente boa e tinha pensamentos muito parecidos comigo. E a gente resolveu começar a fazer projetinhos na internet, fazer sites, fazer pequenas aplicações web na época, em ASP.X e tal, ASP.NET. E a gente começou a desenvolver isso daí e começou a pegar um bico aqui, outro ali, uma grana extra, que acabou virando uma empresa, chamava Iconsoft. E aí essa empresa, em algum momento, né, esse meu sócio ele acabou seguindo outro caminho e eu fiquei com ela só para mim. Como eu já tinha alguns conhecidos, né, algumas pessoas conhecidas, acabei sendo convidado para um projeto onde eu iria assumir, a minha empresa iria assumir, terceirizar o TI de uma outra empresa bem maior, né? Então, basicamente, eles me contrataram para eu... o TI, a parte de dev, o time de desenvolvimento inteiro. Então, uma empresa que desenvolvia softwares para a prefeitura, ela tinha os dev dela, demitiu os dev tudo, ficou só um dev dela e me contratou para eu ir lá, colocar minha empresa ali, reestruturar a equipe, recontratar as pessoas, né, debaixo da minha alçada e gerenciar essa equipe. E ela desenvolvia RP para a prefeitura. Então, eu trabalhei ali 2 anos nesse projeto, a gente evoluiu muitas coisas e começou a surgir a oportunidade de trazer esses sistemas para o online, né? A gente fala digital, mas já era digital, só que era offline. E nessa oportunidade de trazer os servidores, a aplicação... Hoje é normal você ver RP online, né? Sim. Você tem um monte de RP muito foda aí online. E nessa época não tinha, né? Então, a oportunidade era a gente colocar todas as aplicações web e conseguir ser acessível de qualquer lugar, usando navegador, o que hoje é normal, mas nessa época não era normal. Isso para a prefeitura? Para a prefeitura, E a ideia era digitalizar, quer dizer, trazer para online isso daí. Só que, aí o que a gente fez? Falou, beleza, eu posso talvez oferecer isso em forma de serviço? Posso, não tinha nada a ver com a minha empresa de desenvolvimento. Aí eu trouxe essa oportunidade para os atuais sócios da I7 e até um ex-sócio também que a gente acabou adquirindo depois a parte dele, mas assim, a I7 já existia? Não existia. Ah, tá. Aí, nesse período, eu falei, gente, tem essa oportunidade aqui. E aí, o pessoal gostou da ideia, a gente resolveu criar a I7 para quê? Internet, soluções e tecnologia, tudo que você precisa em um só lugar, né? Então, Internet, soluções a gente tudo que você precisa em um só lugar. Tipo, a gente não era marqueteiro, né? Daí... Não, mas eu achei bom. Por isso chama I7, entendeu? ISET. Aí o que acontece? Pô, beleza, vamos criar a empresa? Vamos. Qual que é a ideia? Vamos hospedar os serviços, né, das prefeituras na internet. Tá bom. O que a gente precisa? Servidores, link dedicado. E aí a gente foi lá, colocou uma grana. Isso foi 2006. 2006. Aí 2006. Compramos um monte de servidores da Dell, um hack, que inclusive está lá embaixo aqui, né, no prédio. Que 2007? Até hoje está lá. 2006, isso. Aí montamos os servidores e aí nasceu a I7, 20 de setembro de 2006. Fez agora 17 anos, né, do nascimento. Aí nós lançamos o CNPJ, tudo bonitinho e tal, começou. Só que o projeto foi a primeira falha, né? A gente colocou uma grana na época, sei lá, coisa de 80 mil reais de investimento nessa época. Em 2007, né? 2007, 2006, né? 2006.
Você pode colocar aí uns 80 mil 250, talvez. Era algumas, muitas vezes o salário que eu ganhava naquela época, eu resolvi a minha vida. Aí colocamos, e aí o seguinte, chegou final do ano, não tinha zero de prefeitura, e o seguinte, a outra cliente, né, essa empresa chegou e falou, não, a gente não vai seguir esse caminho mais. Beleza, ou seja, primeira queda, primeira derrota, vamos dizer assim, foi essa daí. E aí a gente chegou e falou, pô, beleza, o que a gente vai fazer agora? Colocamos dinheiro, precisamos ter receita. E foi mais ou menos assim, se eu puxar pela memória, os provedores já estavam meio que querendo começar serviço. Os provedores ainda todos trabalhavam com servidores físicos. Não era muito comum você contratar um data center sob demanda. Não era comum. Mas estava mudando nessa época, né? Eu lembro que tinha alguns provedores que já estavam abrindo... Tinha, a Divel tinha serviço. Aí a gente colocando também... máquinas... semidedicadas, ou dedicadas. Tinha estava isso. Começando. Sim. E foi o caminho que a gente acabou seguindo. Porque aí, quando foi 2007, a gente falou, não, cara, a gente precisa ter um serviço. Se a gente for fazer... A gente começou a fazer hospedagem. Hospedagem, R$10, né? Aqui, 10 ali e tal. Só que... A Turbosite também. Turbosite, sim, era nosso concorrente. Assim, na época que a gente trabalhava com hospedagem, ele acabou sendo concorrente. Mas aí, em 2007, a gente acabou lançando a plataforma, a aplicação, né, de e-commerce. A primeira versão da aplicação de e-commerce. Hoje a gente está na 4ª rebuild, né? Isso foi quando? 2007. E foi demanda de um cliente específico? Aí tinha um cliente do Tarcísio, né, que é meu sócio na I7, é o CTO. Teve um cliente dele que falou, Tarcísio, preciso de um e-commerce e tal. Vinha falando com ele. E aí ele veio trabalhando, 2006, veio trabalhando na aplicação, até que a gente lançou esse MVP ali, né, uma primeira versão, 0 ponto alguma coisa, e em 2007, PHP. né? PHP. Início de 2007. E aí esse cliente entrou. Era o ID 02, que inclusive até hoje está ativo na nossa plataforma. O 01 era a gente mesmo. O cadastro 01 era o nosso mesmo. Então, ele criou essa loja e começou. Aí eu falei, pô, beleza, temos um serviço. Precisamos colocar mais clientes para dentro desse serviço. E aí o foco era colocar cliente de hospedagem, e-mails e loja virtual. E a gente começou a evoluir isso daí. Só que tinha que pagar boleto. E se a empresa não fosse autossustentável, a gente teria que tirar o dinheiro do bolso para poder pagar aquelas contas ali. Naquela época os anjos ainda eram venture capital, os anjos ainda eram raros, né? A gente nem sabia o que era isso, né? Eu busquei, porque eu busquei. Eu não sabia o que era. Eu já não tinha conhecimento desse mercado. Mas era muito incipiente, né? 2008, 2009, estava começando. Tinha umas 2 empresas de venture capital aqui no BH. Eu nem pensava nessa... receber investimento, nem sabia, não tinha essa visão, entendeu? E aí, o que a gente fez? Posso falar alguns termos? Dá vontade. Beleza. Se eu desmonetizar, eu te cobro depois. A gente teve que se prostituir, né? Como todo bom empresário que começa a ser um plano de negócio bem definido. Ou seja, como todo empresário. Como que a gente fez isso? Tudo que aparecia, a gente ia lá e fazia. Por exemplo, uma pessoa fala, preciso fazer manutenção no notebook. A gente ia lá e fazia. Preciso, Magspace lá, aqui, uma área, né, de eventos aqui na região de BH, não tinha Wi-Fi, precisava colocar o Wi-Fi lá para os eventos dele. A gente foi lá, colocou o Wi-Fi, cobrava um contrato de manutenção, fazia manutenção no Wi-Fi deles, subia na escada, colocava os roteadores lá em cima, passava a madrugada lá, era isso, cara, fazia de tudo. Isso em início de 2007. Aí eu falei, cara, queremos vender loja virtual, né? Como que a gente vai vender loja virtual? Eu nem sabia que existia Google AdWords, né, na época. Nem sabia que existia. E aí... É porque você veio da infraestrutura. E vim da infra, eu sou TI, cara. Eu não vim do marketing. Eu vim da... Você veio do Dev, né? E outro, Tarcísio, Dev. Sim. Entendeu? O Renato trabalhava com Lan House. Então... Em 2007 eu fiz o primeiro curso com o Fábio Ricota. A gente nem sabia que existia o Fábio Ricota há tanto tempo. Porra, ele tem tanto tempo assim que ele tá vendendo curso. O Fábio Ricota eu fiz o curso no Ouro Minas, cara. Eu lembro que foi caro pra cacete o curso dele. Foi o primeiro curso. A gente começou com SEO. E outro dia eu vi um vídeo dele recente. Falei, porra, velho, o cara ficou coroa mesmo, né? Assim, coroa de geral. Porque a gente não perde referência, eu sempre tenho aquela imagem. Eu acompanhei ele há um tempo, mas agora ele tá diferente mesmo. Eu fui ouvir falar de Fábio Ricota em 2012. Não tinha ideia. Não, você tem uma ideia. Eu fui ouvir falar de Fábio Ricota com ele.
na realidade. A gente teve mentoria com ele também depois. Mas olha pra você ver que eu acho que eu quero entrar, eu vou pegando esses ganchos pra gente poder avançar. Em 2007, você estava começando um negócio como muitos empresários hoje. Você estava numa operação que você não sabia que existia. A venda é sempre um mistério para todo mundo. Acho que é uma das maiores dores dos empresários, e todo mundo fala isso na internet, mas na realidade, a primeira coisa que você tem que solucionar é vendas. Resolve vendas, que depois o resto você resolve com o tempo. Até entrega, às vezes, você resolve depois que você conseguir vender. Você vende cursos online aí que tem um monte. Eu acho que isso é bem característico de um determinado segmento. Mas assim, não dá para falar que não acontece. É uma realidade mesmo. Tem muita gente que vende e depois cria uma forma de entregar melhor. Aí é a responsabilidade de cada um, né, nesse aspecto. Mas venda é sempre uma dor. E aí vem a dúvida. Em 2007, você estava ali. Pô, preciso vender. Preciso fechar a conta. O Magspace, se eu quiser hoje vender para o Magspace, o que eu vou fazer? Eu vou lá bater na porta? Vou perguntar, vou caçar alguém que conhece? Não, né? Depende, tem cenários. Se você quiser um cliente específico, o ideal é você tentar fazer um outbound mesmo, tentar chegar especificamente nele. Ou um cold call, uma coisa desse tipo. Exatamente. Mas naquela época você estava com uma dor para vender. O que você fez para resolver? Eu fiz o seguinte, eu não tinha a mínima ideia do que fazer, mas eu sabia que eu tinha que vender loja virtual. Então o que eu fiz? Eu peguei a minha pastinha, meu terno, ia para Savassi, que é um bairro nobre aqui de BH. Tem muita loja, né? Tem muita loja. Ia batendo literalmente porta em porta, pedia para falar com o gerente ou com o dono da loja e dava meu cartãozinho e tentava vender loja virtual para ele ali, fazia um pitchzinho de venda ali. E aí, no início, era muito ruim. Depois o pitch foi começando a ficar um pouco melhor, as pessoas pelo menos me ouviam. Eu fui pegando estratégia de como começar a entender. Muito doído, né? Ou seja, começa antes de estar pronto, doído. Né? Mas aí qual que acho que é um ponto interessante ali? Que fazendo isso, eu tive a oportunidade de entender o meu cliente e a dor do meu cliente de uma forma que quando você faz... hoje em dia, assim, tem muita gente que vai vender um produto ou serviço e nunca foi na dependência de um cliente ou enxergar de perto como que é o dia a dia daquele cliente. Nesse primeiro ano, 2007... eu fui em centenas de lojas, tipo assim, eram 3 vezes por semana que eu ia e cada vez eu ia em 20 lojas, 15, 10, dependendo, porque se eu acertasse a mão, eu ficava mais tempo ali e tal. Mas eu fazia isso. Então, tipo assim, eu tive a oportunidade de enxergar multidisciplinarmente vários negócios diferentes, vários nichos diferentes, várias dores diferentes, conversar cara a cara com essas pessoas. E por isso que eu tive um enorme sucesso em 2007 vender 10 lojas virtuais. É quase uma por mês. Tem muita gente que sonha em fazer uma venda por mês. De R$ 69,90 mensalidade. Não, então, tudo bem, que aí a gente aumentou o faturamento. Pensa só, R$ 699 a mais. Isso era mais que o meu salário em 2007. Pois é. Tudo bem que você tinha que manter uma empresa. Mas já era mais do que eu ganhava. Mas aí o que acontece? Isso acabou trazendo para a gente um nível de entendimento do cliente que facilitou o treinamento para a equipe de suporte, facilitou quando a gente descobriu o mercado de ads, de fazer anúncio na internet, a forma como a gente iria apresentar a solução ficou mais clara. Ainda era muito ruim, mas talvez não era tão ruim perante ao que o mercado naquela época estava acostumado. Hoje, se eu pegasse o conhecimento de hoje e levasse para aquela época, meu sonho era esse, porque a gente pagava, assim, centavos no clique. Hoje, criar loja virtual chega a R$26, R$28 o clique que a gente paga. Era centavos naquela época. Então, 2008, que a gente começou, 2008 que a gente começou a fazer anúncio e tudo mais, a gente deu um salto. A gente conseguiu ativar 100 lojas virtuais no segundo ano, 300 no terceiro ano e foi escalando, né? Então, assim, por mais que foi um fracasso o primeiro ano em relação a vendas, foi um puta de um aprendizado que a gente acabou tendo e que eu trago até hoje para mim. Eu tive essa expertise, eu tive essa experiência, eu tive essa oportunidade que muitas pessoas às vezes hoje não têm. Ela não tem essa... o pessoal fala de barriga no balcão, né? Sim. Então não tem essa experiência. Então acho que isso contribuiu de certa forma para essa jornada. Ótimo. Aí acho que a gente consegue ver exatamente o mesmo... É um padrão que eu acabo perguntando e se repete. Talvez porque eu pergunte, ou talvez porque seja um padrão das empresas. No final das contas, é muito começar a executar antes de estar pronto.
faz antes de estar totalmente preparado, tudo pronto. Você foi para a rua, entendeu as dores das lojas, muito provavelmente entendeu até que alguns empresários não sabiam do que você está falando, né? Nem todo mundo tinha interesse em fazer uma loja virtual. Automaticamente, depois você levou isso para a internet, a coisa começou a caminhar. O planejamento é muito importante. Assim, a gente que já tem uma certa experiência, a gente enxerga o quanto importante é o planejamento. Mas o que eu enxergo é o seguinte, planejar sem executar é arriscado. Porque se você, por exemplo, você teve uma ideia, e aí você fala assim, dessa ideia eu quero fazer um plano de negócio. A maioria dos casos que eu vi acontecendo assim não foram para frente, que a pessoa chega e fala, tem uma ideia, vou fazer um plano de negócio, ela começa a investir em plano de negócio, em desenhar, em estratégia, não sei o quê, e ela desenha tudo na cabeça dela, do A ao Z, só quando ela vai colocar o primeiro ponto em prática, não funciona, porque ela está desconectada com a realidade, ela criou uma coisa muito teórica na cabeça dela, e ela não conseguiu ver na prática como aquilo ia se desembolar. Por isso que existem os MVPs. Você tem uma ideia, você tem que pensar o mínimo que você precisa para colocar ela em prática, coloca em prática, erra, conserta. Opa, começou a ter uma coisa um pouco mais desenhada, segunda etapa. E aí vai. Aí você pode começar a fazer um micro planejamento da segunda etapa, um macro planejamento da terceira etapa, e aí vai. Mas se ficar no campo das ideias... eu acho que o campo das ideias, assim, empresarialmente falando, né, assim, dos empresários que eu já atuei nos últimos aí 20 anos, porque tem mais ou menos uns 20 e poucos anos que eu trabalhei e trabalho ainda como consultor, agora como mentor também, né? Mas a gente teve um período em que o esforço de um sucesso, na década de 80, 90, até início dos anos 2000, você montava um negócio, né? O trabalho base daquela tua loja física que você tinha, então, ia te trazendo retorno, né? Assim, era só pegar e começar a trabalhar, né? Faz e mas assim, executa. A concorrência, né? A variedade, né? Você tinha perseverança, que eu queria lembrar. Sim, mas se você for puxar pela memória, nos anos 2000, final dos anos 90, você devia ter, assim, lá, uma padaria numa avenida inteira, uma locadora, uma papelaria. Então, assim, o volume, né, era muito baixo. As pessoas se deslocavam, no caso aqui de Belo Horizonte, se deslocavam ao centro para comprar outras coisas. Então, tinha um comportamento em que montar uma empresa, tinha uma taxa alta de mortandade, tinha, né? Mas o erro era uma coisa que dava medo, entendeu? Errar era uma coisa muito fatal, era vergonhoso. Era difícil de recuperar. Era vergonhoso, aquela pessoa, né, fulano. Então, o desemprego, eu acho que isso daí nos últimos 15, 20 anos, né, mudou um pouco de percepção. As pessoas entenderam que é transitório. Então, assim, às vezes faz parte do crescimento, né? A gente talvez, no segmento de startup, a gente dá um nome talvez elegante de pivotar, né? A empresa se fudeu. Mas você vai fazer, vai pivotar a empresa, entendeu? Então, assim, às vezes você pivota do negócio, às vezes você pivota o negócio. O objetivo inicial era o quê? Hospedagem de né, coisa para a prefeitura. Pivotamos. Exatamente. Você pivotou. Então, assim, alguma coisa que fracassou, falou, pô, a gente fez uma ideia, um negócio... Então, vamos reorganizar. E para isso, cara, você volta na estaca zero, né? É igual game, né? Você perdeu, volta, né? Começa de novo as etapas. E eu acho que perder a vergonha disso e entender que é um dos propósitos, acho que eu entendi do Carlos em relação ao podcast, é desmistificar o erro, né? Essa fatalidade, nunca mais vou conseguir. Vai, pô. Você só tem que perseverar, porque toda vez que você achar que você errou, que você vai continuar do não, você traz um aprendizado, mas você começa de novo. Tem lá a frase lá do rock, né? Que não importa quantas vezes você cai, importa quantas vezes você levanta, né? É isso. Você só cai em definitivo quando você desiste de levantar. Exato. Mas tem 3 pontos disso que você falou que eu acho que são interessantes, que é o seguinte. Lá na década de 80, 90, quando você ia empreender, primeiro, o investimento que você tinha que fazer era relativamente alto. Você tem um investimento no ponto, na decoração do ponto, no maquinário ali que talvez você precisasse, no estoque, né? Contratar pessoas que talvez você não conseguisse fazer tudo sozinho ali. Mas se você quisesse ter uma lojinha de calçados ou de camisas, sei lá, camisa feminina ou de criança, não sei, pequena no bairro, você teria que fazer um contrato de aluguel, você teria que, talvez, até pagar alguma coisa antecipada, teria que comprar esse estoque antecipado, já pensando
no que você precisaria ter ali de produto. Você não tinha como fazer uma pesquisa de mercado. Não tinha... A verdade é que as pessoas estavam às cegas quando queriam empreender nessa época e tinham um investimento relativamente importante naquela época, né? O mínimo ali era um ponto de corte bastante alto. Por outro lado, quando você fazia uma loja, conseguiu montar uma loja num bairro, a sua concorrência era regional, e talvez você não tinha tanta concorrência regional. Talvez era o centro da cidade que era a sua concorrência. Né? E aí, trazendo para a nossa realidade hoje, o ponto de corte para empreender é muito baixo. Qualquer pessoa, literalmente, qualquer pessoa que tenha um celular, hoje, não precisa nem ter computador, ela consegue fazer algum tipo de empreendimento na internet e conseguir uma renda extra, que pode amanhã se transformar realmente num negócio estruturado. Mas ela consegue começar, ela consegue testar, ela consegue errar várias vezes, corrigir, pivotar, sem muito problema. Porém, hoje, se você abrir uma lojinha no bairro, você está concorrendo com o mundo, você está concorrendo com a Shein, você não está concorrendo com o seu bairro. Então, o nível, a chance de você talvez errar é maior também, né? E aí o terceiro ponto, que talvez esse ponto de corte ser tão baixo e a chance de você errar ser tão alta, é o que está trazendo uma volatilidade muito grande de negócios sendo criados, como a gente tem recordes de negócios sendo criados, recordes de negócios sendo fechados. Porque às vezes as pessoas, elas não, assim, ninguém está preparado para empreender, mas às vezes o ponto de corte sendo tão baixo, não tem nem tanto comprometimento com ela com relação àquele negócio. A gente tem uma questão estrutural, Paulo, que assim, vamos pensar sobre a tua organização de pensamento, ela é pré-definida basicamente em duas instituições. Na sua casa, instituição família, e na rua, instituição escola. A instituição escola, ela é estruturada num modelo que correspondia ao emprego. Então, você tem hora de entrar, hora de sair, né? Você tem tempos certos, igual no trabalho. Você tem hora de entrar, hora de sair. Então, essa proximidade, a gente tem hoje uma estrutura educacional que te prepara para uma vida profissional nos moldes diferente do que se apresenta hoje, que é essa pegada do empreender. Então, você ainda é organizado estruturalmente, tanto a expectativa é que você arrume um emprego, não é que não tem emprego, tem, mas a própria conduta, o próprio comportamento dentro de uma empresa hoje não é o mesmo de 15, 10, 20 anos atrás. Então, esse conflito, ele é de comportamento, de adequação. A gente passa por isso, você tem profissionais que você contrata, que você vê que as pessoas não estão alinhadas ainda, né? Assim, pô, esse cara está esperando eu fazer por ele. É porque, na verdade, ele foi construído, né, assim, aguardando, posso fazer xixi? Né? Então, essa estrutura ainda vai ter que ser melhorada para que a gente consiga ter empreendedores amadurecidos nessa entrada, nessa faixa de entrada. Eu não acho nem que é questão de ser melhorada. É porque, até onde eu entendo sobre essa questão do ensino, se for pensar bem, a nossa estrutura hoje de ensino, ela veio, assim, a maioria da estrutura de ensino do Ocidente, né, veio de uma estrutura de ensino americana, que era a galera ali, quem foi que criou essa estrutura? O pessoal ali da época dos Rockefeller, início dos anos, né, de 1900, começou a montar uma estrutura em que é o seguinte, olha, no final dos 1800, né, precisamos... A gente começou a ter, né, uma revolução industrial com uma série de ferramentas que a gente precisa que as pessoas agora usem essas ferramentas para poder produzir. E aí, a necessidade precisamos treinar pessoas para produzir. E aí essa necessidade começou a falar, pô, a gente precisa educar as pessoas para isso daqui. E, inclusive, foram os maiores investidores no sistema de ensino americano na época. Foram dezenas de bilhões de dólares na época que chegaram a ser investidos no sistema de ensino por empresas privadas, pensando em produzir, em criar, né, mão de obra qualificada para aqueles trabalhos. Só que as empresas não tinham interesse de que a gente não quer criar, inclusive é uma frase, né, que é bem citada da época, eu não lembro quem foi, se foi Taylor que falou isso, acho que foi Taylor na época de Ford e tudo mais, nós não queremos criar pensadores, nós queremos criar trabalhadores. Então, o investimento ali foi pura e simplesmente que as pessoas entendessem como fazer determinados
determinados trabalhos e só. De forma que, se você começa a entregar uma estrutura de ensino em que faz as pessoas talvez pensarem demais, né? Nessa época a visão que eles tinham era, se você pensar demais, a gente não vai conseguir ter a mão de obra trabalhadora. Eles podem até virar concorrentes, não sei, entendeu? Então, era um pensamento da época. E isso virou uma herança, né? A gente acabou... foi uma fundação de algo que a gente veio construindo ao longo de séculos e que hoje, de fato, precisa de uma revolução total. A gente está enxergando algumas mudanças, mas precisa de uma revolução total. Essa área é muito delicada, mas deixa eu só fazer um ajuste. Né? A orientação educacional brasileira, né, que é recente, por incrível que pareça, né, nós fomos o último país latino-americano a ter uma universidade, né, e com uma distância de 200 anos do penúltimo. Né? Nossa. É triste, né? Mas é verdade. A nossa organização ela é europeia. A nossa estrutura ela é mais humanista, né? Ela é menos tecnicista como americana. Ela é mais humanista. O que eu tentei chamar a atenção é que a instituição, enquanto instituição mesmo, ela pressupõe regras, não só o conhecimento, mas pressupõe regras que se aproximam de outras instituições, como o trabalho, o exército, a igreja. Entendi. Então, essas instituições... grades, né? E hoje isso trincou, entendeu? Hoje, no comportamento, essas instituições não fazem parte. Tem algumas coisas que não tem mais início, meio e fim. Exato. Né? Não tem aquela ordem, sequência. Criar pessoas hoje capazes de serem críticas, capazes de serem seres humanos que conseguem perceber as coisas é uma demanda. Isso não exime, inclusive essa discussão de trabalho, máquina e tudo, passa muito por aí, né? A máquina vai fazer o trabalho que vai nos liberar de ser repetitivos para poder ser críticos, por exemplo. Mas o que eu acho que a gente está vivendo hoje, nesse momento de ter essa mortandade, é essa falta de preparo desse mundo digital mesmo, né? Desse mundo online, onde as coisas são voláteis e eu preciso me organizar para ter presença mesmo, para ter um negócio, para eu poder entender que aquele formato anterior hoje não exclui mais o digital. Eu não sei, assim, sem brincadeira nenhuma, vale a pena ver porque é curioso. Lá no Mercado Novo, no segundo andar, tem um camarada que ele trabalha só com papel. Só papel. Tem todo tipo de papel. Esqueci o nome dele agora. Você entra no box dele, ele tem todo tipo de papel para todo tipo de gráfico. Ele só vende papel em dinheiro. Entendeu? Ele está ancorado nos anos 80. Sim. Então, assim, é um lugar pitoresco. Você volta no tempo lá, entendeu? Mas hoje a gente não consegue. Eu acho que o cara não tem nem telefone celular, eu acho. Então, hoje a gente não consegue se desprender disso, entendeu? Mas eu não vou falar mais porque o Carlos já está de cara feia. Não, estou de cara feia não. Eu estou viajando aqui. É ele que está de cara feia. Eu estava pensando como que eu ia interromper vocês. Mas é o seguinte, é porque eu queria voltar, como vocês ampliaram muito o assunto para dentro de uma outra área, vocês fugiram um pouco da história, eu vou voltar ali. Mas assim, eu tenho algumas opiniões minhas sobre essa pauta e eu acho que, assim, a minha visão como consultor, eu entendo que o mercado hoje ele tem toda essa dificuldade e eu quero me perguntar isso voltado para a sua história também. O mercado tem essa dificuldade que as pessoas não estão preparadas para o mercado de trabalho nos modos operantes que eles estão hoje. O mercado de trabalho antigamente era aquela ideia, né? Eu coloco alguém lá, ela executa algo que eu direcionei ela e ela vai esperar que eu mande ela executar outra coisa. Carlos, a gente contratava e demitia por competência. A gente contratava a pessoa pelo currículo, né? Ou demitia ela pelo currículo. Ela não me atende. Hoje, a pessoa tem currículo, a gente demite por comportamento. Pois é, mas é isso que eu quero trazer um pouco. E a minha visão hoje, a minha visão como consultor até, eu sempre falo com os clientes da mesma estrutura. Eu acho que as pessoas têm que entender também que o mercado mudou. E o mercado muda muito rápido. Então, por exemplo, vamos pegar na sua história. Exato. Vamos colocar aí, a gente parou ali mais ou menos quando você entrou no Eds. Perfeito? Sim. Quando você começou o Eds, foi quando mais ou menos? 2009. 2009 para 2010. 2009. Quem fazia seu Eds no começo? Eds, quando eu falo aqui, gente, era o Google Ads, era o CTO. Era o CTO, era o programador. Beleza. Que momento que você entendeu que você precisava ter uma agência? Não, agência não, né? Tem uma agência te dando suporte?
Não, nunca Você tive não agência. escolheu? A gente nunca É porque teve você já agência. teve alguns momentos, você já pediu Não, suporte. Quando foi 2010, eu contratei o Thiago, é até pitoresco, porque eu esqueci de ligar pra ele, né? Eu contratei na minha cabeça. Mas você Pra não mim, ele avisou ia pra ele, começar né? na segunda, só que eu esqueci de avisar ele na sexta. Aí você ligou pra ele xingando, né? Ah, tá. Aí ele me ligou e falou assim, aqui, eu queria saber, né, que eu fiz entrevista na segunda-feira, queria saber se tem... Eu falei, não, é mesmo, eu esqueci de te ligar, você pode começar na segunda? Posso. Aí ele começou, estagiário de marketing. Que bom que você chamou ele. Que hoje é CMO nosso. Perfeito. Então você contratou ele. O Thiago, quando ele veio para dentro da empresa, muito provavelmente o marketing ainda não estudava o Ads na velocidade que ele acontecia. Talvez tivesse ter uma noção de Ads. Ele tinha uma visão de marketing mesmo. Exato. Não marketing... era de marketing digital. Exato. Você contratava o cara de marketing, tinha uma visão de marketing. Sim. E assim, eu sou um cara defensor do marketing, sou apaixonado pelo marketing. Todo mundo que vê meus vídeos na internet sabe. Eu gosto do marketing como ciência mesmo, assim como eu gosto da contabilidade como uma ciência. Então, eu acho que o marketing ele traz muitas raízes daquilo que... Muita raiz, muito essência, muito valor. Os princípios básicos do marketing digital, eles estão apoiados num conceito de marketing. Sim. Que Porque estão todos apoiados na psicologia humana, que não muda. Exatamente. Que começa lá na questão Que se for mudar, não vai ser em 5 anos. Não, Né? vai mudar Exatamente. em 5 mil anos. Vai demorar. mudar. Então, assim, só que o processo digital ele é muito rápido. Então, por exemplo, você contratou o Thiago. Muito provavelmente o que ele fez no primeiro ano mudou para aquilo que ele fazia no segundo. Completamente. Que mudou para o que ele fazia no terceiro. Completamente. E as faculdades não vão ter tempo de criar impossível. uma grade, estudar um assunto, Impossível. aprovar uma grade curricular para que mude aquele cenário para o semestre que vem ou para o ano seguinte. Que é muito difícil você mudar um processo eu tenho um desse. amigão, tenho um amigo, Tem como. pessoa fantástica, Exato. que ele é do conselho de um grupo de faculdades absurdamente grande. Ele é herdeiro de um grupo muito grande. E eu tô falando de centenas de faculdades. E ele faz parte do conselho. E a gente estava trocando ideia, alguns meses atrás, estava na casa dele, acho que em abril, e a gente estava trocando ideia justamente sobre isso. Que existe uma dificuldade até de regulamentação, mas não só no Brasil, né? Existe uma dificuldade em que, se hoje, por exemplo, inteligências artificiais, cara, hoje faz parte do dia a dia de muita gente que eu conheço, de muita gente que está no digital, já faz parte do dia a dia. Se você chega e fala assim, beleza, eu quero colocar tais, né, GPT-3, lançou Sim. GPT-3, vamos colocar isso daqui na grade curricular, tá bom. Não teria aprovado até agora, a grade, mesmo que lá em dezembro, outubro, já tivessem falando disso, não teriam conseguido aprovar a grade curricular agora, e quando a grade começasse a aprovar e começasse a ter a primeira turma, já passaram 3, 4 anos, cara, em 8 meses a gente está no GPT-4, agora você tem análise de dados, você tem uma série de coisas que nem se imaginava ter há menos de um ano atrás, né? E como que você faz isso? Exato. Não tem como você trazer isso para essa realidade de faculdade, a não ser que mudem completamente a forma Principalmente de trazer uma grade fluida. Exato, só que você corre muito risco. Então, eu continuo acreditando muito na faculdade, no modelo, assim, algumas faculdades, no Depende do modelo curso. de porque princípios. porque depende do curso. O curso de psicologia não vai mudar. Exato. Você não mas precisa o ter curso de esse dinamismo. Curso de marketing puro, você não precisa ter dinamismo. Exato. Ele O poderia curso de ser... marketing digital, Teria que ser... aí você precisa de Agora, de você pode ter um curso de marketing de 2 anos, mais curto, com a parte dos princípios, e depois você ou talvez faz em paralelo, digital. por exemplo, pegar o curso, por exemplo, o esqueleto principal do curso de marketing digital, ele está estruturado, igual você falou, no marketing. Não é? Então, pega o esqueleto do marketing, que são os princípios do marketing, teoria das cores, coisas que você sabe que assim, são tão solidificadas, né? Comportamentais e tudo mais, funil de vendas, né? Jornada do cliente, público, persona, são coisas que você fala, não vai mudar. Né? Esse conceito você vai lá e coloca na grade base, só que aí o que eu imaginaria seria assim, você ter determinados, todo semestre, você ter determinados cursos complementares que a própria faculdade pudesse trazer de forma flexível. Talvez até tenha forma de fazer isso hoje, eu não sei. Né? Tem tempo que eu já saí da faculdade. Acho que é no livro de marketing do Klotter que tem, não sei se é dele, vai ter uma história de que entre capítulos costuma ter umas histórias, uns textos, né? E um desses textos, eu estou puxando pela memória, depois se alguém quiser me corrija, mas um dos textos era o seguinte, né? Se eu voltasse no século XVII, 1800 e pouco, e perguntasse para um fazendeiro, um grande fazendeiro, o que ele precisaria para aumentar a produção dele,
provavelmente ele diria cavalos maiores e mais fortes. Ele não tinha como extrair um trator. Conceber, ele não tinha de onde máquina, tirar um extrator. E o que eu fico pensando hoje é que a gente ainda vive em moldes, mas, por exemplo, tem dois acontecimentos que já estão anunciados, mas que a gente não consegue dimensionar, que, na minha opinião, vai acontecer nos próximos 5 anos, né? Assim, a inteligência artificial hoje, ela é a pontinha do iceberg, a gente está vendo que está permitido, é a CIA da parada, né? O negócio está acontecendo e a gente está vendo que está na ponta da gôndola lá. A criptomoeda, eu acho que em 5 anos a criptomoeda, não exatamente, mas o blockchain, né? A proposta tecnológica que vem por trás e a apropriação devida do 5G. Quer dizer, o que essa tecnologia de conexão ainda está por explorar. Dessas aí, eu acho que o 5G é o mais tranquilo. Eu acho que não vai ser tão disruptivo, não. Eu acho que na apropriação dele, entendeu? Porque as ferramentas que vão vir a partir dele. Porque ele vai gerar possibilidades que a gente ainda está em... Eu acho que vai trazer camadas novas de possibilidade, como o 4G trouxe, mais acentuado. Agora, as outras duas que você falou, para mim, são apocalípticas. Exatamente. Porque assim, a gente tem gente que acha Paulo, isso daí, cara, é um quarto escuro. O que tá rolando lá dentro, entendeu? Assim, e o seguinte, por que eu acho apocalíptico? Porque eu fico assustado, porque eu converso com a maioria das pessoas que estão ao meu redor, meus amigos, meus familiares, e as pessoas não tão cientes do que está acontecendo em relação à inteligência artificial agora. Sim. Não, E eu acho que isso aí são pautas bem relevantes para a gente poder considerar. E, assim, são pautas bem pontuais, né? Se você fala, sem a gente entrar realmente na questão da inteligência artificial e tudo que ela pode desenvolver com o tempo, acho que a gente tem uma amplitude muito grande e ela pode mudar o marketing. Eu acho que até mudar o marketing, eu tenho aquela minha visão. Mas na verdade, pode mudar muita coisa. Só que eu queria voltar na mesma pauta. Não, entendeu? Só queria resgatar. Olha só o seguinte, eu tenho clientes agora que eu vi esse ano, dentro de clientes que eu converso na nossa esfera ali, eu acredito que eu já presenciei mais de uma centena de pessoas que foram substituídas pela inteligência artificial, diretamente substituídos pela inteligência artificial. Eu vi. E eu sou uma micro bolha. Sim. Então, eu imagino que já deve estar na casa de centenas de milhares, milhares, talvez milhões de pessoas. Vida, tanto que ela pode ter sido... Tanto de gente que pode ser substituído com Exatamente. tecnologia. Ou ela mesma pode deixar de existir e ser substituída, porque quando você entra agora, vamos dizer, no futuro, você entra lá no seu blog WordPress e aperta um botão e pronto, gerou o conteúdo. É por isso que o modelo... Desculpa, Carlos, pode falar. Por isso que a impressão que eu tenho que esse modelo de negócio em que a gente tem uma empresa, né? Hoje, a empresa ela tem uma certa plasticidade, porque se eu tenho uma empresa, o meu negócio, no caso aí você citou essa empresa, Rock Content, né? Ela tem uma série de virtudes e de competências, mas o negócio dela, o segmento dela, pode estar chegando no limite. Uma outra empresa maior diz, você tem uma competência que eu preciso para um negócio que ainda vou chegar lá na frente, ela vai ou ela cria uma ferramenta em que ela vai ser ela vai pivotar o mercado, ou o mercado pivota ela. Não estou falando especificamente dela, estou dando um exemplo. Mas eu vou dar um exemplo de uma coisa que acontece hoje na Rock. Hoje na Rock, a maioria o que eles vendem hoje não é necessariamente texto. O que eles vendem hoje são pessoas. É a gestão de quem produz o conteúdo. A produção de conteúdo é terceirizada. Então, assim, eu conheço algumas pessoas que trabalham no modelo lá dentro. Hoje não, já tem tempo, né? Mas tem assim, o que eu falo hoje é porque teve uma época que eles faziam muito tempo, que eles vendiam muito texto, né? Mas assim, hoje em dia não é tanto texto, é muito mais a gestão da produção do conteúdo. Mas nisso tudo, a gente ainda volta... Mas isso ou já é hoje substituível. Não, eu concordo, Paulo. Eu sei. Necessariamente. Eu sei. Que isso tudo é substituível, eu sei que tem vários cenários nesse aspecto. Mas o que eu quero trazer, que eu estava comentando, é que é o seguinte... Eu acho que, voltando e tentando ambientar o pessoal de novo, a gente estava falando sobre pessoas. A gente está falando sobre pessoas serem treinadas, a gente entrou em toda essa pauta de substituição de pessoas. Mas ainda assim, quando eu te perguntei lá atrás, que você falou comigo, olha, eu primeiro contratei um estagiário de marketing. Ele não estava pronto para aquilo. Não. E ano após ano, ele não estaria pronto. Eu nunca contratei nenhuma pessoa pronta, Carlos. Exatamente. Nunca. E aí vem um ponto que eu acho que é muito importante, que as pessoas precisam começar a visualizar. Você não contratou ninguém pronto e você também não estava pronto para o marketing. Não. E você só executou. Então, assim, eu entendi que eu precisava de um marketing. A minha pergunta é, por que você entendeu que precisava de um marketing?
O que te fez olhar e falar o seguinte, agora eu preciso de uma pessoa única e exclusivamente para o marketing? Pensa no cara que está lá do outro lado e que ele não sabe. Por exemplo, vou dar um exemplo da Pro Resultado. Que momento que eu decidi que eu precisava de um marketing? Antes de eu decidir que eu precisava de um marketing, eu decidi que eu precisava de um editor de vídeo. Porque eu pensei, eu não vou fazer marketing porque eu não tenho capacidade agora, eu não tenho capacidade de contratar uma agência, eu não tenho capacidade de contratar uma pessoa para marketing, nem investir em ads. O que eu vou fazer que eu acho que pode dar resultado? Vou fazer vídeo. E eu comecei por ali. Então, por que eu fiz isso? Porque eu achei que ia funcionar, comecei a gravar vídeo, editar vídeo, porque eu achava que o YouTube seria o caminho do futuro. E hoje eu não posso reclamar do resultado que o YouTube me dá. Você foi lá e contratou o Thiago. Sim. Qual que era o objetivo? O que você queria que ele trouxesse para você? Atender cliente no comercial, não era para o marketing. Beleza. Então, ótimo. Então, eu não tinha essa visão. Você não tinha a visão do marketing Só que ainda. o seguinte, eu tinha uma visão futura. Sim. Então, é o seguinte, eu falei assim, ó, eu preciso de contratar mais uma pessoa para fazer o atendimento comercial junto comigo. Porque na época era, basicamente, a Renata, que foi a funcionária zero da empresa, antes da gente trabalhar na empresa, para ela trabalhar meio horário na casa dela, home office, atendendo o chat quando tinha. Era 1, 2 clientes que atendia por dia. Então ela ganhava ali R$50 na época ali, entendeu? Era um extrazinho ali para ela. Depois ela acabou começando a ter volume, aí ela virou, realmente começou a ir pro escritório, né? No primeiro ano já ali, ela começou a realmente ir pro escritório e ter um salário dela. Mas aí ficou Renata, eu e Tarcísio. Sim. A Renata atendia como 2 operadoras, Sim. ela era Renata e Karine, eu atendia como Paulo e Jonathan, e o Tarcísio atendia como Tarcísio e Douglas. A gente fazia Sim. isso, era a gente, entendeu? Chegou um determinado momento que a gente falou assim, preciso de mais uma pessoa para... Aí cresceu um pouquinho o suporte, a Renata começou a coordenar o suporte, porque era uma área que precisava mais demanda, até que em 2010, né, aí o Tarcísio tinha um outro, já tinha gente desenvolvendo... Não, acho que o Tarcísio ainda desenvolvia sozinho. Quando foi... E eu estava sozinho, Tarcísio sozinho, a Renata já tinha ali umas 2 pessoas com ela, talvez no suporte, né? Quando foi 2009 para 10, eu comecei a sentir a necessidade de mais uma pessoa comigo no comercial, para atender cliente comercial, para vender loja, para tirar dúvida, etc e tal, né? Beleza. Tipo, o que seria hoje a mistura do meu pré-venda com vendas, com time comercial, com onboarding, o que hoje é tudo desmembrado. Antes era eu sozinho e depois eu queria trazer mais uma pessoa. E aí eu falei, beleza, eu preciso trazer uma pessoa. Qual curso que tem conhecimentos mais próximos Do comercial, do comercial de uma empresa que vende através de um site? E aí eu pensei, ou uma pessoa que fez gestão comercial, ou uma pessoa que está fazendo publicidade e propaganda, ou uma pessoa que está fazendo marketing. Que está fazendo, né? Porque era estagiário. E aí eu peguei currículos dentro, né, desses perfis. Gostei né, fiz entrevista, gostei do perfil do Thiago e a gente contratou ele, né? Quer dizer, ele depois descobriu que ele foi contratado sem saber, né? Mas enfim, então a ideia inicial não era ele trabalhar no marketing, mas como ele tinha conhecimento, ele estava estudando marketing ainda, não tinha formado, tinha conhecimento, ele começou a agregar alguns valores relacionados a marketing e trouxe um nível de conhecimento também para mim que eu não tinha. Então, a gente foi se ajudando. Eu fui ajudando ele a entender a esfera comercial, a esfera de cliente. Talvez um pouco de marketing digital, né? Que o marketing digital que a gente já fazia. E ele começou a aprender... a trazer. E ele começou a trazer o conhecimento de base de marketing mesmo, que eu não tinha. Ele estava estudando, né? Que ele estava estudando, exatamente. Então, a gente começou a fazer alguns testes. Aí a gente começou a melhorar a questão de comunicação, e-mail, site. Logo que ele chegou, eu estava lançando o site novo da I7, que nessa época, que o primeiro site foi o Tarcísio que fez. Sim, o dia da briga, né? Aí o segundo site foi eu que fiz. Aí no dia que o Thiago começou, semana que o Thiago começou, teve um quebra-pau meio do Tarcísio, porque ele não queria que eu subisse o site novo, eu ia lá e subia, ele tirava, eu subia, tirava, ele trocou a senha do servidor. Maturidade de empresários. Ele trocou a senha do servidor, aí ele trocou a senha do servidor, e a gente brigou pra caramba lá, e o Thiago ficou assim, né, com o olho arregalado. Onde eu vim trabalhar, né? O que eu vim fazer aqui, né? Mas no final deu tudo certo, depois a gente subiu o site. Curiosidade, Tarcísio é contemporâneo de conhecimento, de curso, essas coisas? Você conheceu Não, o Tarcísio? Tarcísio trabalhou em outra... Ele trabalhou na Lan House, junto com o Renato. Depois ele saiu, trabalhou na TurboSite. E aí, quando ele estava trabalhando na TurboSite, aí depois ele saiu pra gente poder trabalhar na I7, criar a I7, entendeu? E como ele
trabalhou na Lan House lá, na área técnica e tal da Lan House, ele conhecia o Renato. Então, meio que o Renato também, né, o sócio original na I7 também. Sim. E aí, a I7 nasceu dentro de uma salinha dentro da Lan House. Lan House é onde? Lá no Ouro Preto. Hoje não existe mais, né? Não é mais Lan House. Se você falasse que existia uma Lan House Lan ainda, House, eu ia ficar meio assustado. Não, Lan House era muito underground, não é? Não, mas existe ainda, cara. Existe Lan House. É raro, mas tem Lan House ainda. Eu sou da época de raro, jogar... mas acontece. Como é que chama? Call of Duty no CS. Eu jogava CS 1.6. Lá no Shop Cidade, no último andar. E Dota 1. Não, eu só joguei CS 1.6 Dota 1, depois virou Dota 2. Mas a Lan House era underground, né? Era um ambiente todo... depende das Lan House que você ia, né? Por exemplo, no Shop Cidade não era. O Shop Cidade era só um mar de computadores. Tipo, assim... as Lan House, que assim, não tem jeito. O pessoal que... Eu comecei Lan House fazendo os corujão. Quando eu tinha lá meus 15 anos, a gente pegava o computador debaixo do braço e ia pra casa de um amigo meu de bairro ali, Gustavo. Juntava assim uns 10 moleques com o computador debaixo do braço, montava lá a estrutura na sexta-noite, só saía domingo. Então, assim, voltando aqui, pegando esse gancho todo, quando o Thiago entrou, eu acho muito legal essa parte da gente começar a mostrar como que eu acho que os setores, eles são criados dentro da empresa pela necessidade, mais do que pelo planejamento. Sim. Muito mais do que pelo planejamento, pelo menos dos médios, pequenos e médios negócios. Então, chegou lá, você criou, trouxe o Thiago e começou ali a desenvolver o marketing por vocês. Sim. E a partir daquilo ali começou a caminhar. Sim. Mas o que eu ia trazer é que, assim, o Paulo conhece bem, até tem um material da FNQ, que é uma Fundação Nacional da Qualidade, que eles falam sobre como que seria um processo de definição interna de qualificação, preparação e desenvolvimento de recursos humanos, de pessoas. Aí eles falam de 2 pontos que eu acho bem legal, que é, primeiro, desenvolvimento pessoal, né? Você entender a pessoa como um ser humano e tentar entender como que a empresa poderia ajudar ela. Por exemplo, o Thiago, quando ele entrou, a empresa poderia ajudar ele no sonho dele de entender de marketing, de ser um gestor de marketing. Sim. Então, tinha um caminho. Ali dentro da I7, ele conseguiria alcançar os sonhos dele. E quando a pessoa não consegue, aí que ela busca outro emprego ou vai empreender. Eu acho que está muito ligado. Mas tem um segundo ponto, que é desenvolver as pessoas como profissionais de fato. As empresas hoje esquecem um pouco disso. Que o profissional, aquela hora que você falou, o profissional fica aguardando, olha, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer... Então, assim, às vezes as empresas esquecem que eles devem desenvolver também um profissional. Senso de responsabilidade, senso de urgência, percepção, antes de você aconselhar e tentar treinar ele e antes de você criar uma estrutura de empregabilidade. Então, lá eles falam de 5 pontos básicos, né? Entenda se você tem capacidade, né, de ajudar a pessoa a alcançar aquilo que ela quer dentro do seu negócio. Depois, treine a pessoa para que ela seja um profissional, senso de urgência, qualificação, mas na parte de comportamento. Depois disso, aí sim, você aconselha ela em treinamentos, questões técnicas, e depois você faz a parte que é sua, como empresa, que é criar uma estrutura de empregabilidade. A gente fez isso então, de forma artesanal, um caminho, né? Mas sem a teoria. Sim. Assim, de forma assim, avacalhada, mas funcionou, aquele negócio, né? Por exemplo, a gente não tinha conhecimento para fazer uma entrevista de emprego e a gente não sabia nem o que perguntar para fazer uma entrevista. A gente podia contratar uma empresa para fazer isso para a gente? Não, podia. Né? Não tinha dinheiro, né? Podia, mas não tinha dinheiro. Sim. Então, né? O que a gente fazia? A gente, beleza. Que tipo de perfil de pessoa a gente quer? A gente quer de pessoas que sejam espontâneas, que gostem de aprender e que saibam jogar em time, jogar em equipe, né? Beleza. O que a gente fazia? A gente perguntava para a pessoa se a pessoa jogava Dota. Isso porque eles gostavam de Dota também. A gente gostava de Dota também, mas assim, jogava Dota ou algum outro jogo parecido. Sim. Né? Ou CS, sei lá. Por quê? Porque é o seguinte, se você joga jogos de equipe e no jogo de equipe você entrega para a equipe, você sabe, já é uma questão que você consegue trabalhar em equipe. Tanque também é melhor ainda, né? Melhor ainda. Então já era um ponto, beleza. Só que além disso, é o seguinte, a pessoa que joga, por exemplo, o Dota é um jogo complexo. É um jogo que tem uma série de variáveis e uma série de estratégias e não é tão simples. Então, é uma pessoa que ela tem uma certa facilidade para aprender, né, uma ou outra coisa. E eram as ferramentas que a gente tinha em mãos. A gente não tinha outra técnica em cima disso. Não tinha um disque, né? Não tinha nem ideia do que era disque. Tá louco. Eu fui aprender disque tem, sei lá, 6 anos. Né? Assim, não tinha a mínima noção do que era isso.
Daí o seguinte, era uma coisa errática, uma coisa meio maluca? Era, mas funcionou. Qual era o problema que a gente acabou se deparando? O pessoal tinha dificuldade em escrever, muita dificuldade de escrever. Eram muitos meninos novos que a gente contratava. Mas isso... E aí a gente teve que dar aula de português, né? Aí a gente fez isso. Aí a gente pegou, peraí. A nossa cultura sempre foi todo mundo muito próximo, muito horizontalizada, todo mundo muito, né, amigo, uma cultura muito familiar mesmo. E aí com isso, peraí, a pessoa não está escrevendo mal? Não vamos substituir. A gente foi lá e contratou o professor de português, depois o professor de inglês. E aí a gente foi treinando as pessoas. Desenvolvedor, a gente sempre contratou desenvolvedores que têm um potencial, mas não estão prontos. Até porque se ele está pronto demais, é difícil de você virar ele para um outro caminho. Se ele aprendeu a fazer uma coisa de um jeito, você tem que desconstruir determinados comportamentos e hábitos para depois você construir aqueles que você quer. E aí a gente, contratando desenvolvedores um pouco menos maduros, mas que tinham um potencial, o Tarcísio aprendeu muito a liderar a equipe, treinar a equipe e desenvolver talentos. Tanto que a gente tem talentos hoje, muitos que trabalham fora, em empresas gigantes, Canadá, Estados Unidos, Europa, etc. Só tem um ponto que eu gosto de ressaltar aí, nessa característica sua, e é uma característica que eu conheço também, tem só um pequeno detalhe, que na maioria das vezes que a gente decide sempre contratar pessoas que não estão prontas, é uma característica meio de centralização também. A gente quer as pessoas do nosso jeito. Às vezes é importante o empresário trazer alguém que é melhor do que ele, em algumas áreas, para ele conseguir começar a deixar de lado algumas coisas que não necessariamente ele precisaria executar. Sim, mas no início é difícil você fazer isso porque concordo, é caro. Mas é porque hoje é uma realidade diferente, entendeu? Exatamente. Então, assim, trazer profissionais prontos tem um momento. Acho que tem um momento lá no passado, trazer pessoas que você qualificava, treinava, traz um cara de Dota. É legal. Até porque ele tem isso eu tô falando 2013, 2012, eu tô falando um outro passado longínquo. O Thiago tá 10 anos aí, né? O Thiago, 10 não, ele tem 13 anos. Pois é. Mas tem um adendo do adendo aí. Um adendo sobre o adendo. É que trazer uma pessoa pronta, né? Eu sinceramente não acredito mais, porque existe uma... Não, eu vou explicar por quê. Existe uma certa... Mesmo em empresas do mesmo segmento, né, que tem proximidades e tudo, hoje existe uma certa unicidade entre elas são muito únicas. Então, o que você consegue trazer é pessoas com mais experiência. Eu acho que pessoas com mais experiência... Tem alguns setores e algumas empresas que dá para você... Por exemplo, na parte financeira, você pode trazer uma pessoa pronta. Mas, por exemplo, na minha área, trazer uma pessoa pronta para desenvolver a aplicação, esquece, eu não vou trazer. Porque o que eu desenvolvo, o que eu tenho, é único. E ninguém tem. Então, a pessoa pode ter... É impossível de ter uma pessoa que esteja completamente pronta em relação a tudo que a gente faz. Porque ela pode ter experiência com todas as ferramentas que a gente usa para um outro contexto. A gente tem missão crítica, e-commerce, a gente trabalha com 18 tipos de microserviços diferentes na AWS, a gente tem CDN com 3 níveis de cache, a gente tem uma série de tecnologias que eu não vou achar uma pessoa no mercado que tenha que esteja pronta. Tem um ponto aí que talvez você está olhando internamente, que assim, o problema é que às vezes quando a gente olha só para a nossa realidade atual, a gente se limita. Tem uma história muito boa, acho que é de Stanford, que ela é bem bacana, que um professor de Stanford chegou e falou o seguinte: vamos fazer uma competição aqui. Juntou 5 grupos, está aqui $100 para cada um, eu quero que cada um multiplique o máximo possível. Aí um pessoal foi lá e comprou alguma coisa e foi vender na escola, o outro pessoal pediu doação, foi fazendo aquela coisa toda. Aí teve um cara que olhou, um grupo que olhou e falou o seguinte: quem ganhar faz o quê? Quem ganhar vai poder fazer uma palestra, fazer algumas coisas. O que o cara fez? Ignorou $100 e falou o seguinte: ligou para uma empresa de esporte e falou: olha, eu tenho 1 hora para você falar aqui em Stanford, para a maior universidade do mundo em relação a esportes, e que você pode fazer uma palestra sobre o assunto que você quiser. Você me paga $5.000? Pronto. Ele deixou de olhar para os $100, que era o limitador dele, e olhou para o todo. Quando você olha para o limitador, que é a sua necessidade de ter alguém pronto em diversas áreas, você tem uma dificuldade. Quando você abandona esse limitador e passa a pensar em pessoas que resolvem questões pontuais, você pode trazer pessoas prontas. Imagina uma empresa muito grande que não tem o tempo todo para criar novos profissionais, trazer pessoas para ir evoluindo. Chega um momento que você pode... que elas não vão estar prontas. O que eu estou falando é o seguinte: ela vai ter uma eficiência
em um ponto. Sim. E ela vai agregar conhecimento naquele ponto. Mas para o ponto dela se interconectar com todo o resto, ela vai ter que aprender muito mais do que o que ela está trazendo de conhecimento. Ela pode aprender muito sobre o seu negócio, Sim. mas no final das contas, a gente tem que entender, e, pelo menos a minha visão, assim, é claro, a gente vai discordar aqui, mas a minha visão, e é o que eu levo para alguns empresários, é que muitas das vezes, por mais que o cara vai chegar e vai aprender sobre o seu negócio, e a gente tem uma ideia de sempre querer a gente tem uma ideia muito de olhar para dentro. Então a gente quer que a pessoa aprenda sobre aquilo que a gente viveu e que a gente vê valor. Mas muitas das vezes, negócios que eu dei consultoria e que alcançaram níveis muito maiores, a partir do momento que trouxeram pessoas com vivências que nós, como empresários, que nos limitamos ao nosso negócio, ainda não vivemos. Então, por exemplo, você traz negócios que a gente já viveu aqui internamente na Apoio Estado, de, por exemplo, todo mundo está olhando para um lado comercial, pensando num formato, contrata alguém do comercial que traz uma visão completamente diferente. Eu tinha um cliente, por exemplo, que ele vendia... Mas aí você não está falando de pessoa pronta, você está falando de multidisciplinaridade. Não, aí eu concordo com eu você. sei, mas olha, deixa eu só dar um exemplo. Ela vai ter mais experiência num ponto de vista, mas ela vai Exato. ter que aprender muito mais com a sua equipe do Mas que... é uma questão mais de cultura. Ela vai complementando, mas você vai mas ela não tá aculturar as pronta. pessoas. Aí é uma questão de vivência. Assim, é uma questão de... Eu não vou discutir esse aspecto, porque realmente a gente vai ficar você falando que não está pronto, eu falando que está. Não, São pontos de vista diferentes. Não, mas tem um detalhe que eu acho que vocês pularam aí, que é assim, você começou dizendo assim, Paulo, eu não contrato pessoas prontas, eu formo as pessoas, ok. Mas em alguns níveis, né, o que eu acho que é o que o Carlos está tentando lembrar, é que em alguns níveis assim, de conhecimento, ter pessoas que são desafiadoras até para a gente, né, em outros níveis, também pode ser saudável. Por exemplo, algumas empresas, né, eu tenho um cliente agora que ele cresceu muito, uma empresa que cresceu muito, já está batendo, é uma empresa de locação de grandes equipamentos, e ele se viu no momento em que ele contratou um CEO. Então, ele montou um conselho, trouxe a galera e botou um CEO lá dentro. Sim. Então, isso foi uma ação específica. Que pode dar muito certo ou pode dar muito errado. No caso dele, deu errado. Mas tudo bem, vai Exato. tentar de Mas novo. o Santander... mas no caso não deu certo ainda, digamos assim. O né? Sérgio Rial no Santander deu muito certo. Sim. Entendeu? Então, Mas, assim, mas aqui, o que o Santander faz de disruptivo? Ele é um banco. Eu sei, mas aí você vai ter que pegar toda a estrutura de negócio que ele trouxe para dentro do banco e tudo aquilo que ele ofereceu de serviço, mudando o perfil de serviço do banco para um perfil de clientes que ele conseguiu abranger. Só que tem um detalhe, ele fez sozinho? Não, ele fez com uma equipe. Sim. Da mesma forma que, por exemplo, quando o Sérgio Rial entrou dentro da Americanas, ele não resolveu o problema da Americanas e descobriu tudo aquilo sozinho. Ele trouxe o quê? No lugar dele pegar a equipe que estava lá dentro, ele trouxe um cara pronto de mercado. Ele trouxe o CFO dele e falou, tá aqui, vai lá e analisa o cenário financeiro. O cara chegou e descobriu um monte de problema. Então, às vezes, existem pessoas que não estão prontas para a sua cultura. Que talvez, igual você falou, talvez o foco aqui são talvez negócios que ainda estão numa etapa de maturidade que, na minha visão, é bem aquém de você falar assim, vou trazer um especialista de mercado. Não, você chegar e falar assim, vou trazer um especialista de mercado, você tem que estar num nível de negócio muito mais estruturado. É porque depende, por exemplo, eu vou dar um exemplo de... Tem operações aqui que a gente cuida, e operações que vieram pelo YouTube dessa plataforma, desse mesmo canal que a gente está falando aqui, que são operações que giram volumes financeiros acima da casa do bilhão. Uhum. Então, assim, tem gente muito grande que ainda escuta a gente, então tem que falar para todo mundo. Tem gente muito Não, menor. entendi. Mas, assim, o cara que é pequeno, ele tem que ter uma visão do negócio grande. Uhum. Às vezes, eu falo muito com o cliente, você não tem que resolver seu problema hoje. Às vezes, a gente traz alguém e fala assim, eu quero trazer alguém pronto, por quê? Eu vou trazer alguém para desenvolver, porque ele vai resolver seu problema de hoje. Quando você pensa no seu problema daqui a 5 anos, talvez um cara desenvolvido, ele pode trazer isso. Mas é uma questão cultural. Carlos, você traz consultores prontos? Hoje, um pouco mais. No passado, eu preferia desenvolver. Hoje, eu quero alguém pronto? Quero. Tem várias áreas que eu queria trazer alguém pronto. Pegar o cara, encaixar ele aqui e falar, velho, essa área é sua. Você não vai ter facilidade de achar. Exatamente. E se achar, vai ser caro. Pode ser caro. Ele pode não dar certo com a minha cultura. Se você tem então, um negócio se você tem um negócio com 10 funcionários, esquece esse negócio de trazer alguém pronto. Se você tem um negócio com 100 funcionários, talvez é o momento de você trazer uma pessoa pronta. Vou te dar um exemplo aqui na Apoio Estado que eu estou caçando alguém pronto. Um RH. Só que o maior problema, achar gente pronta no RH, eu vou achar a rodo. Com certeza. Eu anunciei uma vaga de analista de projeto, eu tive 169 candidaturas em 3 dias. Gastando R$150 no LinkedIn. Tá ficando absurdo. O LinkedIn tá muito complicado. Mas assim, trazer alguém de RH eu traria muito fácil. Agora, alguém de RH que supre, a cultura da empresa é o primeiro problema. Que aí é a parte que ele não vai estar pronto. Ele desenvolve.
Agora, você quer ver uma outra parte que eu confesso que é o mesmo erro que eu estou falando, que às vezes a gente comete e eu cometo, qual a pessoa de RH que eu quero? Você já assistiu Billions? Sim. Eu quero uma mulher de RH igual aquela, que vai dar o mesmo match comigo, que vai ter a mesma visão, que vai desenvolver as pessoas da mesma forma. Ou seja, eu criei uma expectativa de uma pessoa que não existe. Sim. Então, esse é o problema quando a gente fala de trazer alguém pronto. No nosso caso aqui, por exemplo, vamos pensar pilares que a gente tem vamos dizer assim, pegar a Case 7 como exemplo, né? Pessoas que poderiam encaixar em áreas mais prontas. Eu poderia trazer uma pessoa para o comercial mais pronta? Vendas? Sim, com certeza. Talvez um cara que domine toda a equipe comercial hoje. Exatamente. Ou, por exemplo, para suporte? Beleza. Né? Talvez vai ter que treinar um pouco na sua plataforma, mais difícil. Sim. Agora, olha só. Duas áreas que aí é onde eu acho que é mais difícil de trazer uma pessoa mais pronta. Marketing digital. Dá para trazer, mas ainda assim é um pouco mais arriscado porque toda a comunicação da empresa está direcionada para um caminho. Se você vai trazer uma pessoa pronta de fora, ela provavelmente vai querer mudar muita coisa. E o problema de mudar muita coisa ao mesmo tempo é que você às vezes não sabe, né, o que está estruturando tudo aquilo ali. De alinhamento. Mas aí tudo bem. É possível? Mas é um desafio muito grande. Trazer uma pessoa pronta para a área técnica, impossível. Impossível, porque o conjunto de... porque o conjunto de tecnologias que a gente tem, talvez seja único, ele é único, entendeu? Sim, assim como também. Na Monetize, ele é único, assim como... Assim, é claro que tem muitas coisas ali que se conversam, que são... a pessoa tem... a gente tem 15 ferramentas diferentes, 15 estruturas diferentes que a gente usa aqui. O cara tem experiência com 10, mas ele vai ter que aprender as outras 5. Mas ele não vai trabalhar diretamente nessas outras 5. Vai ser ok. Aí, então, ele é uma pessoa que vai estar numa área específica, muito específica, mas numa área, por exemplo, de gestão... Porque uma das características do dev também, assim, do dev principalmente, assim, é um certo isolamento, né? Assim, você tem um time, o cara divide aquele desenvolvimento em pacotes, você faz isso, você faz aquilo. Por isso que funciona online, né? Mas às vezes o cara nem vê o todo, entendeu? Mas se a pessoa não tem a visão do todo... E aí eu acho que é um erro de gerenciamento de projeto grotesco que muitas empresas cometem. Cada um desenvolve um Lego diferente ali, pensando só no umbigo dele ali, vamos dizer assim. E se não tiver um orquestrador ali muito bom, mas tem que ser muito bom. Mas o que eu tô te dizendo quando você vai conectar as peças, elas não conectam. E a maioria das empresas erram isso. Eu sei porque, por exemplo, o meu genro, ele tem uma empresa que é uma fintech e trabalha com PFM, vive esse dilema aí do desenvolvimento. Então, o que acontece? Na hora de pegar alguém pronto, o cara viu o pacote, entendeu? Então, o cara é um puta desenvolvedor, faz React, faz não sei das quantas, o cara mas daquela caixinha, Agora, do jeito que a gente lida aqui, tem funcionado muito bem, é um jeito assim que a gente tenta... Assim, o que a pessoa quiser aprender, ela vai aprender. Se uma pessoa, por exemplo, do suporte... Tanto que, assim, uma das coisas que sempre foi muito chave, por exemplo, na i7, a pessoa, a porta de entrada da empresa é o suporte. Sim. É o suporte. Eu trabalhei no suporte. Você criou uma esteira, no suporte. Né? Eu tenho uma esteira. Exatamente. Mas não significa que se eu achar um talento, por exemplo, a gente está com vaga para o marketing. A gente ainda não conseguiu suprir essa vaga. Vai entrar direto para o marketing. Não vai passar pelo suporte, porque não faz sentido. Mas se tivesse alguém no suporte que estivesse estudando marketing... Faria sentido. Eu tenho devs que vieram do suporte. Eu tenho pessoas do time de vendas, pré-venda, comercial, que vieram do suporte. Tem gente do marketing que chegou a vir de suporte também, que chegou a trabalhar no marketing. Então, assim, o fato de passar pelo suporte, no nosso negócio, dá uma visão, dá uma proximidade com o nosso cliente muito grande, que eu tive lá no passado, que nós tivemos todos lá no passado, e dá uma visão até do seguinte, de problemas que existem na plataforma e depois essa pessoa está em UX, por exemplo, ela, lembra daquele problema que dava muito forte? Entendeu? Ela tem muita diferença. Eu acho que isso aí também funciona. Eu acho que até certo nível, igual você falou, dependendo do nível que a empresa começa a ficar, dependendo do volume, você acaba tendo alguma dificuldade até para manter essa esteira. Mas, por exemplo, eu trabalhei numa fábrica de software que tinha um volume grande de pessoas. Acho que na minha época tinha 300 funcionários dentro da empresa. Quando eu trabalhei lá, comecei no suporte, do suporte eu fui subindo até chegar no desenvolvimento, que era minha meta de vida, até eu descobri que eu não vou saber desenvolver mesmo. Não adianta, eu não vou conseguir aprender isso mais, não dá tempo.
Usa o chat GPT. Não, desapeguei. A lógica você tem. Tá bom, pode dar tempo, quando a prova de estado estiver organizada. Então, assim, e os outros negócios também. Então, assim, quando eu cheguei no desenvolvimento, eu acabei vendo que todo mundo estava no desenvolvimento, ou a grande maioria, tinha começado no suporte. Para os caras velhos de casa. Então, tinha muita gente que começou no suporte, foi aprendendo, foi crescendo dentro da empresa. Só que eu acho que chegou um ponto que a empresa ela começou a ter um volume tão grande de pessoas, a rotatividade era tão grande dentro, por exemplo, do suporte, que não era difícil. Imagina você dar suporte de um sistema de contabilidade no dia do último dia de uma entrega obrigatória que tem uma multa de R$5.000 por dia. Como é que é o caos que deve ser os contadores te ligando? Então, assim, o suporte era cansativo. Então, ele começou a girar muito. Por mais que tinha uma pessoa ou outra que ia subindo, essa esteira ela passa a ter um volume muito pequeno. Porque você não consegue suprir também a rotatividade do nível de cima. Então, o desenvolvimento está rodando gente, não dá tempo do cara sair do suporte e passando etapa por etapa e chegar lá. Essa rotatividade, ela gera um problema que a gente já viu de perto, né? Sim. De, às vezes, um dev raiz, ele vale por 10 dev que Exato. são Nutella. Eu estou falando de forma aqui que parece pejorativo, não é. Mas, assim, você tem situações em que tem uma equipe inteira de pessoas que elas juntas não consegue produzir tanto quanto uma pessoa que tem uma visão muito mais profunda daquele negócio. Então, não, concordo, e tecnicamente também tem um conhecimento, né? Mas o problema que eu trago é que, assim, chega um momento da empresa que o cara não pode se apegar, assim, tem princípios que a gente se apega, mas tem alguns que a gente não deve considerar como um princípio de fato. Chega um momento que você não consegue as suas demandas, por exemplo, imagina se as 7 fosse depender sempre de suporte para criar novos desenvolvedores, e se tivesse, tipo assim, 50 desenvolvedores e 30 pessoas no suporte. Não pode ser regra, não. É aproveitar talento, aproveitar talento, não é? Mas você vai ter que trazer gente... Exato, você vai ter que começar a trazer, e às vezes... Não, você traz. Eu tô falando assim, fazendo uma esteira de aproveitamento de talento, você pega oportunidades dentro da sua empresa, dentro do seu negócio e realoca elas e pode funcionar muito bem. Pode dar errado também, porque também tem aquela questão, se você pegou uma pessoa e você fez negociou com ela ali uma promoção, levou ela para uma outra área, se ela der errado, a responsabilidade é sua e da pessoa também. Por quê? Porque no final das contas, se não der certo, você não tem como voltar. Sim. Você vai ter que demitir ela. Ela vai perder, você vai perder. Ótimo vendedor e péssimo coordenador comercial, né? Exato, você acaba quebrando seus vendedores porque transformou num coordenador, né? Então, tem que pensar nisso. Mas eu não estou falando que assim, a gente nunca teve isso como regra, tá? Tanto que a gente, em vários momentos, contratou dev direto para dev, gente de marketing direto para marketing, gente de comercial direto para comercial. A questão é que a gente... a porta de entrada acaba sendo suporte, porque sempre aparecem pessoas ali que acabam despontando, e aí você fala, putz, essa pessoa aqui eu acho que encaixaria bem aqui, ou encaixaria bem ali. Às vezes a pessoa se manifesta, outras vezes não. Mas olhar para o time e ver o que você tem para... Quais são os recursos que eu tenho para resolver isso? Não tem? Tudo bem. É o chão de fábrica, Eu acho isso que eu quero um RH estratégico. Um RH que consegue ter essa visão do todo e contratar as pessoas de acordo com aquela necessidade. Olha, aqui a gente vai trazer alguém júnior e vai desenvolver. Aqui eu vou trazer alguém sênior que vai encaixar e desenvolver esse time de ótimos júniores que eu já tenho. Sim. Aqui eu tenho uma demanda que hoje o Carlos supre. Eu preciso de um gestor de projetos, eu preciso... Beleza. Esse RH estratégico, eu acho que é uma coisa que falta muito nas companhias hoje. Porque o RH, ele está desassociado, às vezes, da estratégia, ele está desassociado, às vezes, da operação. Então, as pessoas meio que não veem o RH como ele deveria. Tanto é que no meu planejamento estratégico, a última linha que é realmente aprendizagem e crescimento, porque eu uso o BSC, eu fortaleço muito essa ideia. Nossa, a gente tem que fazer um RH que seja estratégico e ele sustente tudo que está daqui para cima na operação. Mas assim, você falou que tinha que ir embora, inclusive, eu tô lembrando da hora aqui. Não vai dar tempo da gente terminar a conversa, porque eu queria voltar, a gente parou a história da I7 na hora que contratou o Paulo. Até 18h40 ainda dá. Então, beleza. Pô, você chegou ali e contratou o Thiago, alguém que entrou nessa categoria, não era um cara pronto, não estava na área exata, foi desenvolvido, e agora... Desenvolveu outras pessoas. Exato. Muitas era o próximo outras. ponto. Ele passou a desenvolver outras pessoas. Muitas outras. Então, em vários setores. A gente tem que entender o seguinte, se eu ficar de olho na minha empresa, nos departamentos, e entender, não nos departamentos, mas entender as necessidades, e eu tiver tempo, eu vou conseguir identificar momentos em que eu preciso trazer pessoas que vão construir departamentos. Sim. Então, o Thiago, em algum momento, por mais que ele não era a pessoa que veio para o marketing, em algum momento você falou, ele tem um cara bom aqui e ele entende de marketing. Ele
agregou conhecimento, ele foi interessado, eu vou criar um departamento de marketing. Exato. Provavelmente assim foi com o desenvolvimento além do Tarciso, Sim. foi com o comercial além de você, Sim. provavelmente foi com toda a parte de atendimento, suporte. O time de criação. Sim. Foi tudo nessa necessidade. E que momento que você considera assim, olha, aqui eu pensei, agora consolidou, eu tenho uma empresa. Eu costumo brincar, por que disso? Muita gente foi contratada na Prestado, inclusive o senhor Rômulo, que está aqui por trás das câmeras, ouviu eu falar quando era uma entrevista. Eu marcava entrevista no sábado com as pessoas, porque era corrido, ou depois do horário, e quando a pessoa chegava, eu falava, isso aqui não é empresa não, tá? Isso aqui é um projeto, que está dando certo. Se você topar vir, a gente evolui. Porque eu realmente achava que era só um projeto naquela época. Falava, pô, o projeto está dando certo, ele tá... Era um projeto com 10 funcionários, depois com 12, com 15, mas eu achava ainda que era um projeto. Hoje não, hoje eu olho e falo, pô, empresa, eu tenho uma estrutura de trazer clientes, eu tenho toda uma máquina de trazer clientes, por mais que o Paulo não goste desse termo, mas que momento que você olhou e falou assim, pô, agora a I7 virou um negócio? Quando eu comecei a ter um salário. 3 anos depois da fundação. Ah, então foi bem antes do Thiago chegar. Não, foi depois, foi junto com o Thiago, foi junto né? com o Thiago. Quando você falou, agora comecei eu tenho um salário. ele entrou recebendo, acho que R$800. Eu comecei recebendo R$1.000. Entendeu? Então foi nessa hora aí que a gente falou, ó, agora a empresa ela consegue pagar as próprias contas, ela consegue ter as finanças dela e tem dinheiro, tem, né, espaço suficiente para a gente ter um salário, para todos nós termos um salário. Mas demorou 3 anos para a gente começar a ter um salário de R$1.000 por mês. Outro ponto importante para os empresários, né, que quem está começando ou quem está querendo transformar, ainda mais numa idade menor do que 30, que tem um processo de amadurecimento pessoal e profissional muito, muito pungente, é que não acontece. Não é que não aconteça, até acontece, eu estou vendo perto de mim acontecer com um menor de 30 bem rápido, mas não é usual, digamos assim, Sim. né? Assim, essas coisas, elas são parte de um processo, né? Não, e antes da I7, a empresa lá, a Iconsoft, eu colocava no meu bolso 4.500, 4.000, 5.000 todo mês. Então, quer dizer, eu abri mão disso em 2005, para em 2010 praticamente, 2009, né? 2009, começar a ter um salário de R$1.000. Entendeu? Sim. Então não é fácil psicologicamente, financeiramente, obviamente eu tive que fazer um monte de sacrifício e malabarismo para poder conseguir manter o mínimo de recursos ali. Então eu fazia uma série de projetos por fora, desenvolvia software, desenvolvia um monte de coisa. Tarcísio também. Costurava para fora. Então a gente tinha que ser, não tem jeito. Agora, aí começou a ter um salário, eu falei, opa, beleza. Né? Aquela época que eu ia na Savassi, era com o dinheiro do meu bolso, era a gasolina do meu bolso, era tudo do meu bolso. Então, ou seja, com o projeto você fazia para fora, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu fazia as coisas com o dinheiro do meu bolso. Aí a pessoa pensa o quê? Não, então já tinha dinheiro. Já que você conseguia se manter, não precisava da empresa. Não consegui me manter. Ou seja, realmente... Eu não vim de família rica de jeito nenhum, pelo contrário, eu tinha que ajudar em casa. Nessa época eu ainda morava com meus pais, eu ajudava em casa. Então... Corre atrás de outra coisa, acredita, né? Tem jeito. Ainda é persistência no final das contas. Né? Foi assim, meio loucura também, porque em 2006 eu tive uma proposta da Microsoft para ir trabalhar lá em Carolina do Norte. Eu ia ganhar, acho que $4.000, eu acho, na época, que ia começar, e eu deixei para lá. Acho que é um pouco de loucura, né? Também, é escolha. Mas eu ia ser só um funcionário lá e eu falei, pô, beleza, é legal, é foda. Poderia ter uma vida muito mais confortável do que eu tive todo esse tempo, né? Mas não era o que eu acreditava. E aí é aquela questão mais emocional e que foge muito da razão. E é um pouco daquela questão dos princípios. Dos princípios não, do propósito. O propósito, seu propósito. Exato. Para que eu vou acordar todo dia? Para sentar e só codar? Ou para criar algo que vai impactar a vida de... A I7 bateu ali mais de 20 mil lojas ativadas ao longo desse tempo. Então, quer dizer, eu, de certa forma, impactei mais de 20 mil pessoas só pela I7. Ainda tem a Fretize, ainda tem minhas mentorias, ainda tem agora o livro que eu devo lançar em breve. Então, quer dizer, o impacto que eu posso causar diretamente, né, ele... empreendendo, na minha visão, é muito mais profundo e é muito mais abrangente do que se eu fosse trabalhar numa equipe desenvolvendo um botão para uma ferramenta. Entendeu? Bacana. Eu acho que eu vou começar a conduzir agora um pouco para o final, né? Para a gente começar a fechar. A gente fechou um pouco da história da I7, um pouco da história do Paulo.
Tem muita coisa bacana aí, crescimento, parcerias, novos projetos, como a FatEasy, que foi um projeto que nasceu de demandas internas, que dá uma visão muito grande aí sobre o negócio. Mas vai ficar para outra oportunidade, porque, não sei se vocês sabem, a gente fica no mesmo prédio, então é muito fácil trazer o Paulo fácil, aqui. É só ter a agenda de todo mundo. E quando eu lançar o livro, a gente conversa sobre isso. Sim, a gente vai vir aqui. Eu vou ler o livro, que tem só 800 páginas. Literalmente. Depois que eu ler o livro, ou pelo menos colocar um audiobook durante 6 semanas comigo andando de moto para cima e para baixo, talvez eu consiga ouvir ele todo. Vai ter audiobook? Eu vou fazer o resumo de cada capítulo em áudio. Perfeito. Então ótimo, eu vou ler ali sim. Ou seja, você vai poder só ouvir os resumos. A ideia é que seja um resumo de 10 minutos no máximo em cada capítulo. Você está pensando em imprimir? Vai ser livro impresso, vai ter a versão digital, e ambas as versões, na impressa vai ter um QR Code que você vai bater, vai ter o resumo, e no digital você vai ter um botãozinho que você vai clicar. Pena que seu livro nunca vai por 12 minutos, né? Não, porque vai ter o resumo de 10... porque 800 páginas vai ser difícil desse resumir em 12 minutos. Né? Cada capítulo vai ter um resumo de 10 minutos. Se o pessoal do 12 minutos quiser levar... pode ter 58, 12 minutos. Não, é 50, né? São 50 leis. Falta 2, né? Precisava para ser 52 semanas. Pessoal, então, eu vou começar a encerrar aqui para a gente poder conduzir. A gente vai ter um segundo momento, para terminar de contar a história das 7. Outro, para ter só devaneio, a gente ficar 4 horas aqui conversando, fazer igual Inteligência Limitada. Mas, Paulo, agradeço muito o que você conseguiu trazer para a gente aqui. Eu vou te liberar imediatamente, porque você tem que buscar alguém e você vai apanhar. Despede o pessoal aí, depois eu faço o final aqui junto com o Paulo Canarim. Eu já saí no meio do episódio, por que você não pode, né? Verdade. Bom, gente, muito obrigado. Eu espero que um pouquinho dessa minha história possa te inspirar, possa te ajudar aí, talvez em algum momento, né, algum problema, alguma situação que você esteja passando no momento. E fiquem à vontade também, se quiser me seguir lá no Instagram, perguntar alguma coisa direto, tá lá. Meu canal no YouTube, eu vou retomar ele também, é Paulo Pina 21. No Instagram é Paulo Pina, @PauloPina. E no YouTube é @PauloPina 21. Segue lá e eu vou começar a trazer bastante conteúdo em breve aí, assim que eu terminar essa etapa aí desse livro, que tá dando um trabalho enorme. Mas obrigado mais uma vez. Valeu, Carlos. Tem o dia do lançamento do livro, né? Você vai trazer ele físico aqui. A gente vai discutir vou cada um dos capítulos. A gente vai começar 8 da manhã e vai terminar às 18 do dia seguinte. Fechou. Perfeito? Combinado. Muito obrigado, Valeu, doutor. Gente. Falou, um abraço. Obrigado, Paulo. Falou. Senhor Canarim, tem mais uns 5 minutos? Tenho. O que você achou do episódio? O que você achou que foi pontos relevantes aqui para a gente poder destacar o pessoal? A história do Paulo, ela estava começando, né? A empresa estava em 2013, né? A gente está em 2020, tem 10 anos de história para contar ainda. O Paulo é um cara muito legal, ele tem um cara da área técnica que veio aprender, ele tem umas histórias muito interessantes ainda por vir. Mas eu achei que o que eu acho legal, eu achei interessante na história dele, é que para mais do clássico, de ser uma pessoa apaixonada pelo trabalho que ele está fazendo, pelo negócio que ele está tocando, ele tem, que nem ele falou, uma horizontalidade. Eu já vi o Paulo trabalhando e tudo, que tem um respeito entre, né, os profissionais que atuam com ele, e que não é assim, que é um diferencial, é uma maneira de conduzir uma empresa. Ele fala que é uma família, mas uma família tem um ar patriarcal, ou seja, tem um cara que define, né? Então não é muito assim que ele toca, não. Ele tem uma certa horizontalidade, ele escuta bem, ele sabe, todas as vezes que a gente conversou, inclusive que eu tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele, seja na área comercial ou técnica, ele é um cara que escuta, que tem boas ideias, então é uma pessoa que vale a pena, né, acompanhar aqui. Foi muito bom. Eu também achei muito bacana, eu acho que vale a pena destacar. O Paulo é muito técnico mesmo, não adianta, sempre que ele pega para se propor para fazer alguma coisa, eu acho engraçado, que ele empolga. Eu até brinco com ele: Paulo, você queria fazer, nem falou da Vixon, que é a Jukebox que ele criou há uns anos atrás. Ele falou comigo antes de gravar. Falou da Vixon? Teve a história da Vixon. Aí agora ele resolve, vou escrever um livro. Aí o livro está com 800 páginas. Mas eu acho que assim, eu sempre vou tentar pegar essas partes, a gente pegar os princípios de tudo. Então, ele falou de marketing aqui, ele viu que foi relevante. O cara que se destacou quando ele quis criar uma estrutura de marketing, alguém que tinha marketing raiz, aquela essência do marketing ali, e aí foi aplicado ao marketing digital. Toda aquela parte do empreendedorismo de executar antes de estar pronto. Também achei muito relevante, porque eu vejo isso no dia a dia. Eu vejo grandes empresas que os empresários começaram executando antes de estar prontos e ainda executam algumas áreas antes de estar pronto. Eu acho que também a gente vive um momento, que nem eu estava falando aqui da tecnologia, que
ela é muito rápida. Então, se você esperar ficar pronto para começar, vai estar sempre mudando. Então, Sim. vai ter que ficar pronto de novo, de novo, Exatamente. de novo. Vai sempre... E é complicado. Então, assim, eu vejo muito nesse sentido. Eu acho que é um episódio engrandecedor nesse aspecto. E a ideia é continuar trazendo episódios nesse sentido. Sempre que o senhor estiver disponível, o senhor está convidado para nos acompanhar. Eu acho aqui. que... E o Paulo é um cara que tem, assim, ele lê, uma pessoa dadas aos livros, né? Assim, então, é uma pessoa que tem uma possibilidade de ampliar conhecimento e de dialogar em diversas frentes, o que torna, às vezes, até mais interessante a conversa, porque, né? E até a gente começar a ter essas conversas um pouco mais soltas aqui no podcast, porque eu acho legal, eu estou querendo trazer histórias de empreendedorismo para, nessa primeira temporada, incentivar as pessoas a realmente executar as coisas e mostrar que a vida não é tão simples. Sim. Nem é tudo mágico, igual você comentou lá, que você vive perto de alguém que antes dos 30 está tendo uma ascensão muito grande. Mas acho que você me conta essa história faz uns 2 anos. Então tem 2 anos que está crescendo. Então daqui a pouco alguém vai olhar e falar, foi do nada. Não foi do nada. Aqui em Minas eu aprendi que aquele ditado que diz: todo mundo só vê as pingas que eu... Como é que é? Todo mundo só vê as pingas que eu tomo. Ninguém vê os tombos que eu levo. Né? Exatamente. É quase um trava-língua também. Sim. Não, mas ótimo. Eu vou agradecer a sua presença, agradecer quem assistiu. Obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui. Espero ser convidado novamente. Foi ótimo, gostei muito. Um abraço e até a próxima. A ideia do podcast é essa, é trazer questões mais operacionais, o dia a dia dos empresários, contar a história de alguns clientes aqui da Pro Resultado. A gente está com uma agenda cheia de clientes para conseguir marcar. Eu, que agora estou dificultando a vida deles, mas a gente vai conseguir trazer muita gente boa para cá nessa primeira temporada. E a segunda temporada, agora, seja o que Deus quiser, porque a gente vai ter que ver como que a gente vai conduzir isso nos próximos episódios. De acordo com a necessidade, de acordo com que o podcast foi evoluindo, a gente vai modificando aqui a forma de conduzir. Agradeço todo mundo que ficou. Quem quiser conhecer os outros episódios, tem muita coisa bacana. Teve episódio sobre agronegócio, sobre marketing digital, já teve outro também. Já teve episódio sobre a área operacional, a área técnica. A gente vai trazer algumas empresas da indústria, mineração aqui dentro. Se você estiver querendo conhecer um pouco mais do dia a dia, ou do Carlos Pires, ou da consultoria, ou das empresas, vai lá no Instagram, ou em qualquer rede social, vai estar Carlos Pires, consultor para o resultado ou resultado em foco. O senhor Paulo Canarim também tem uma rede social onde ele fala muito sobre marketing digital, vendas e e-commerce principalmente, né? Eu falo bastante de e-commerce no Instagram, @paulo_canarim. Você que está assistindo esse vídeo aqui no YouTube e gostou do material, não se esqueça de comentar o que você achou, dá o like, coopera com a gente com esse pequeno apoio aí para a plataforma entender que o material é relevante e entregar para mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho para você receber as novidades. E quer conhecer um pouco mais do que a gente produz de conteúdo, seja referente aos podcasts que tiveram outros clientes da Pro Resultado aqui, ou também, se você quiser ver vídeos mais técnicos, passa lá no canal e assiste o restante do nosso conteúdo. Eu agradeço e até o próximo Café com Estratégia.